foi um negócio absurdo, né, cara? Quando aconteceu tudo que aconteceu, falou, mano, esse brother ele tá provando realmente que ele é, e ele foi se mostrar lá fora, que é uma decisão difícil de ser tomada, né? Muitas vezes, pelo investimento, pelo É, receio, pô, vamos pôr essa grana e tudo, para talvez nem ser visto. E é muito tem difícil isso ser também. visto lá fora, sem ser tão conhecido, e você foi, então você já se Sim. provou ali. Depois do resultado ali, como que você se sentiu? Você saiu aliviado? Você saiu querendo mais? Como que Nossa, foi estar no eu palco do sempre. Texas, na gringa, e como que foi sair com aquele resultado? é, Então, antes de eu ir, né, até o Itinho me chamou e falou assim: você tem certeza e tal? Aí eu falei: tenho certeza, Itinho. Então, a FTW apoiou bastante também, né? Se não Uhum, fosse a FTW, não teria como ir. Então, passagem, essas coisas, alimentação, foi tudo custeado, né? Isso ajudou muito. certo. E lá no Texas foi uma experiência muito louca, porque tava começando, assim, a me aproximar das pessoas, né? Então, eu tava começando a ver mais o Zancanelli, começando a ver mais o Ramon de perto, né? Começando a participar um pouco ali dessa galera que já tá há um tempo, né? Que no começo ali eu acompanhava eles de longe pelo YouTube, por exemplo. Sim, Então lá no Texas eu encontrava o Zanco, eu encontrava a Zama treinando, a Marcela, e a gente na mesma academia, o Pacho avaliando meu físico, falando que estava muito bom, me ajudando nas poses. Então foi uma experiência de time, assim, que foi a primeira vez que eu tive. Tipo, ir com a galera e ter essa experiência muito boa, assim. E quando a gente tava no palco, ficou eu e o Zanca, né, confrontando ali o top um top 2 deve ter sido que demais, né? foi muito louco mesmo, porque eu no backstage ali eu olhava, tinha Cabroneiro, tinha o Laszlo, tinha o Zanca, né, eu falava, caramba, mano, tô com os caras aqui que já estão no Olímpia e vamos pra cima, né? Mas quando eu piso no palco, assim, eu gosto de curtir o momento, né? Então, o pessoal fala assim: o Matheus tem confiança no palco e tal. Eu acho que vai mais dessa. É um momento que eu gosto muito, sabe? Não é um momento que eu fico apreensivo. Eu acho E que aí, isso. Ah, perdão, pode quando ficou falar. aí usando ali, eu já tava, tipo, já me senti vencedor ali, sabe? Tipo, já fiquei olhando assim, o Pacho tava emocionado, porque inicialmente o Pacho queria que eu fosse visto, né? E no final das contas ficou os dois filhão dele ali disputando. Então foi uma vitória para todo mundo, né? O Zanca levou a vaga, ele já tinha, né? Mas ele levou ali o top um. O Pacho viu os dois competindo junto. E eu, por mais que tenha pego o top 2, eu saí muito feliz e realizado ali. Cara, foi uma enorme vitória. Foi uma vitória, vamos dizer, discutível, controversa, num bom sentido, Uhum. porque havia justificativa para você ter vencido o show também, e o Zanca estava muito bem naquele show. O Zanca é um cara Uhum. também difícil de ser batido, cara. É um cara. O Zanca é um daqueles caras que é difícil entender algumas coisas na Pro League, muitas vezes, mas ele é um cara que parece que não é olhado. Se ele fosse olhado, tivesse sido analisado e realmente comparado com o que ele deveria ser comparado, ele teria pegado colocações mais altas no Olímpia. Eu acho que vai acontecer mais Também cedo ou mais acho. tarde. Então, assim, o Zank é um cara muito difícil de ser batido, cara. E você foi lá, chegou no limite. Isso foi muito legal. Isso realmente acendeu e mostrou pro mundo, falou, cara, esse moleque. Porque sempre tem meus brother gringo da imprensa, eles vêm, quem que é esse cara? O que que aconteceu? Quem que é? E, pô, vem a galera perguntar de Da hora. você. E aí a gente percebe, é o termômetro que eu tenho. Quando os caras vêm perguntar de alguém e vêm falar alguma coisa, é porque realmente tá lá fora, tá sendo falado e tá bombando. Isso é muito legal, cara. Ó, tem pessoas muito importantes aqui no nosso chat, hein? Primeiro de todos, Thelma Menegatti, falando É aqui que minha mãe. orgulho de sua mãe, né? Ô, dona Thelma, aí, parabéns pelos filhão, hein? Os moleques são gente boa, bem educados, inteligentes, simpáticos, isso é muito importante, cara. É muito Viu legal nós aí. e é legal ter os pais com a gente, né? Os meus Pra pais caramba. sempre, quando eu competia, eles me acompanhavam, iam me ver assistindo as competições. É muito gostoso, cara. Então, parabéns, dona Thelma, pelos seus filhos aí. São caras muito fodas mesmo,
tem feito um bom trabalho. E também tem o Felipe Marins aqui, nosso grande brother, né, cara? Que é um cara, O não Felipe tem nem o que Marins, falar. Ele o falou Felipe aqui, Marins ó. também, eu assisti as apresentações dele também, tive inspiração também, viu? Com certeza, com certeza. Ó, o Menegatti é um atleta incrível, vi ele nas primeiras competições e ele já me impressionou pelo frame, que é algo que na Classic é um fator determinante para o quanto o atleta pode evoluir na categoria. Pro Menegatti, o céu é o limite. Eu concordo. Você tem um potencial muito grande. Já falei isso em vídeo, não precisa estar aqui não. Você tem um potencial muito Aham. grande, talvez um dos maiores, talvez até o maior que a gente tem no Brasil, cara. O Ramon é um monstro, não tenho o que falar do Ramon. Em termos de físico, do que ele É, mano. alcançou, do que ele está alcançando, do que ele está fazendo. Mas você tem uma estrutura óssea e um formato muscular que te dão um potencial muito alto, mas muito Aham. alto. E eu tô Então, há pouco tempo, né? Eu fico pensando uhum, isso às vezes, assim, pô, eu tô 3 anos competindo, e tal, focando de verdade assim. E também é muito louco porque, como foi muito rápido, todos esses elogios, assim, que o pessoal fala, o futuro do esporte e tal, ainda tá no processo de cair a ficha, sabe? imagino, Tipo imagino. assim, ninguém me dava nada no amador. Aí depois, em menos de um ano, o pessoal, não, é o futuro da Classic. Sim. Então, isso tá caindo a ficha ainda. Porque no amador é mais difícil de você. Às vezes é difícil de você entender o potencial que um cara tem. Porque às vezes você vê um cara no amador e fala, pô, esse cara aqui ele tem um shape, ele tem o frame, ele tem isso. Pô, eu vi, tô no esporte faz 30 anos, eu vi muito isso se repetir. Pô, esse cara tem as ferramentas ali. Só que aí o cara não gosta de treinar, ou o cara não gosta do esporte. Porque tem disso também, cara. Tem gente que vai lá competir porque alguém falou, pô, você devia competir. Mas o cara, apesar de ser bom, ele não tem aquela vontade, ele queria estar em outra coisa. E aí o cara não vai para frente. A partir do momento que você vira pro, você coloca o shape mais volumoso, você ganha o volume, você trabalha, você vai pro exterior, conquista colocações importantes, conquista vitórias. É óbvio, com tudo que você tem de potencial de estrutura e o trabalho que você faz, aí soma tudo e a gente fala, não, esse cara realmente ele tem muito futuro. Isso acaba pesando, é difícil de se acostumar, é difícil de se adaptar, porque eu acho que é uma coisa que vem muito rápido, né, na internet. Mas Sim. isso você considera assim, avaliando hoje, que foi um pouco de peso e sobrecarga e pressão nas suas costas, ou está servindo mais como um impulso? Eu acho que quando isso veio, assim, logo depois que eu peguei a vaga, tudo, não foi, assim, culpa da pressão externa. Acho que eu comecei a me pressionar internamente mesmo, sabe? Sim, Tipo, putz, eu peguei a vaga, foi muito rápido e o pessoal tá com grande expectativa sobre mim, então eu tenho que ser 100%, não posso errar nada. Isso gerou uma pressão negativa, assim, até o Olímpia, né? uhum, Acho que já consegui lidar com isso, né? Fiz terapia, eu falo sempre nos podcasts, né? A importância da terapia para essas coisas. E esse ano eu vejo já como algo positivo, assim, eu já me sinto mais confiante. Eu vejo que isso, na verdade, é um carinho do público também, né? Essa expectativa, o pessoal quer ver minha melhor versão, quer ver um campeão brasileiro lá na Classic. com certeza, com certeza. Isso é importante. O público brasileiro é muito apaixonado. Aham, Mas ele também te ama num momento e às vezes mete o hate em outro. Mas a questão é a seguinte: o público brasileiro gosta muito de quem trabalha. Então, você é é. um cara que, nesse curto período, vem demonstrando que trabalha, que gosta, que tá ali. Então, o público entende muito isso também, cara. E isso acaba sendo muito importante, sabe? Ô, Sergião, você tem alguma pergunta ou alguma coisa aí que você queira adicionar? Eu acho que essa questão da pressão ela é muito importante de ser avaliado, porque
Quando teve a tua evolução, tem uma foto de comparação muito boa. A gente tem algumas comparações de evoluções do físico que marcam, né? A gente tem devido às proporções, mas a gente tem a do Sebum de um ano para o outro no Olímpia com as costas. E a gente tem a tua foto de costas do amador para quando você foi fazer a tua primeira competição, que foi uma evolução muito grande. Você acha que você se cobra e essa pressão ela fica maior em você entregar uma evolução desse tamanho agora para a próxima competição? Porque a gente sabe que isso tem um limite, que vai ser o peso da categoria. Mas você se cobra da mesma maneira para tentar entregar uma evolução daquele mesmo nível agora pro próximo show? Acho que, para ser bem sincero, assim, eu me cobro um pouquinho, sim. Pô, eu quero, na verdade, eu quero, né, que tenha essa evolução de novo. E, assim, apesar do lado negativo da pressão psicológica, eu acho que isso que fez também ter essa evolução, sabe? E, tipo, ir na academia, dar o 100%, eu acho que se eu não tivesse essa pressão, essa foto aí, ó, Isso é para o pessoal tipo, ver aqui. eu acho que foi a pressão que eu me coloquei que fez essa transformação, sabe? E, tipo, tudo isso depende do meu esforço, né? Então, meu esforço foi o máximo, né, que eu pude. E é Sergião? muita diferença, né? Que Não, é isso. bizarro, cara. São algumas fotos que elas marcam pela evolução, mas você acredita que, como a gente está vendo aqui no podcast, você é um cara que tem muito tempo de caminhada dentro do esporte. Você acredita que grande parte dessa evolução seria por ser muito não iniciante, né? Porque já era um físico bem desenvolvido, mas por ser, pô, agora eu tenho um alinhamento mais direcionado para isso. Você acredita que para trazer uma evolução como essa, claro, você se cobra, mas vai ser cada vez mais difícil, vai ter que cada vez botar mais pressão. Como é que você se vê daqui para frente na categoria? Eu vejo que, assim, eu tive essa evolução muito rápida no primeiro ano que eu tive recursos, né? E eu tenho essa noção que cada ano que vai passar, a mudança vai ser um pouco mais em relação aos detalhes, né? Tipo, Isso. eu não vou dobrar esse tamanho no próximo Olímpia, já tenho essa noção, né? E hoje eu me sinto muito mais amparado, assim, por exemplo, o, o Pacho do meu lado, ele tenta estar sempre presente nos treinos, então isso também é uma diferença que está tendo esse ano, né, nessa temporada do 2025. O Pacho está muito mais próximo de mim, então acho que isso ajuda, né, a chegar ao mais próximo possível desse nível de evolução que eu tive, né? Entendeu? Não, isso eu com certeza, mas assim, pra galera entender, né? Então ele treina há muitos anos, ele treinou natural durante muito tempo, e depois ali do show amador até o pico no Olímpia, muita coisa mudou. Então ele teve ergogênios adicionados, dosagens aumentadas, ele conseguiu ter um investimento maior em termos de nutrição também, com certeza. Ter um treinador em tempo integral, que é pô, um dos melhores do mundo, se não. É difícil falar o melhor do mundo, né? Mas o Pacho tá com certeza entre os melhores do mundo, que sabe muito bem o que fazer. O E, trabalho que ele vem fazendo com vocês aí, que fez com o Derek, é indiscutível. Então são todos fatores que contribuíram para essa baita evolução. Quantos quilos de uma foto para outra que tem aí, Matheus? no Olímpia ali eu tava com 98, no Olímpia da esquerda, né, o amador. Sim, o amador. E no off que eu fiz, eu cheguei a 125. E aí no Olímpia do ano passado eu pesei 105 e 200, por aí. Então, são Então foi uns 7 quilos aí, né? 7 quilos de músculo nesse É período. exatamente um ano, né? Tipo, as datas das competições aí. Então, lógico, dá para colocar 7 quilos de músculo de novo? Dá. Em um ano, talvez nem seja interessante colocar tanto É, volume rápido. Agora aí colocando, acertando as coisas e tudo. sim, E tem essa outra coisa que é, pô, esse físico já é um top 9 do mundo. E a é. gente vai entrar mais nessa discussão daqui a um tempo. Eu queria. E, Diz. e tem outra coisa, até falar pro Sérgio que fez a pergunta aí. Sim. A evolução também agora tem o que levar muito em consideração o que os juízes falavam, né? Por Isso. exemplo, eu saí do Olímpia, o Tyler já falou para mim assim, eu não preciso que você se preocupe em completar o Tá. peso. Mas, ó, antes, fazer uma pergunta, então, já que eu queria então que você me fala, qual foi o feedback que eles deram para você no Texas
E qual foi o feedback depois do Olímpia? Foi diferente? Foi a mesma coisa? Foi basicamente o mesmo feedback. Tá. No Texas, eu tive um feedback de pose, né? O Tyler ele disse que eu não preciso encurvar tantas costas assim para trás, igual estou fazendo ali no Olímpia. Ele acha que eu posso ficar um pouco mais ereto E para mostrar um realmente. pouco mais a dorsal. Ele fala que eu preciso de mais detalhamento nas costas e um pouco mais de volume e densidade no peitoral. E depois do Olímpia, ele viu, né, o novo físico e ele falou que, pô, agora eu tenho uma margem maior porque travou a altura ali, né? Tenho 4, quase 5 quilos ali para pôr. E ele falou assim, meu, não se preocupa em atingir os 109 quilos que você tem para pôr. Se Ó. preocupa no detalhamento do físico, que é isso que vai fazer diferença pro próximo ano. E a evolução agora que a gente está focando é justamente nisso, né? Tanto que a gente está tendo estratégia de dieta nos dias superior, para poder melhorar cada vez mais ali os pontos que tá faltando, né? Segundo o Tyler. Não é, que é o que importa, né? É o feedback, teoricamente, lógico, tem vários árbitros, vão ter opiniões diferentes tal, em muitos momentos, mas o Tyler, quando ele passa um feedback assim, ele tá passando meio que a visão consensual, ele como árbitro-chefe de várias competições, do que deve acontecer.